A maternidade é um sonho para a maioria das mulheres e quando a gravidez é confirmada, então, só alegria. O Viva Mais dessa semana tira todas as suas dúvidas sobre o pré-natal. Você não pode perder, não saia daí. Até já! O pré-natal é de extrema importância, tanto para a mãe como para o bebê. Hoje, nos nossos estúdios, estamos recebendo o Dr. Mário Rocha e a doutora Ana Cristina, que vão esclarecer essas e muitas dúvidas sobre o pré-natal, inclusive as minhas dúvidas, já que eu também estou grávida e vocês que estão em casa também vão poder acompanhar toda a minha gestação. Olá, como vai? Tudo bem? Bom, eu queria começar já perguntando o que é o pré-natal, por que de tanta importância desse acompanhamento? Olha, Janaína, o pré-natal, ele deveria acontecer, como o próprio nome diz, antes, né, bem antes de se engravidar, tá? Pré. Por quê? Nós durante as consultas ginecológicas, quando a mulher ela tem intenção de engravidar, ela deveria procurar o seu médico e demonstrar esse desejo. Por quê? Antes dela engravidar, nós temos alguns tratamentos que nós podemos fazer, exames que nós podemos fazer e também prevenir algumas doenças que podem acontecer durante a gravidez. Então, o momento ideal de se fazer o pré-natal é antes mesmo de se engravidar, tá? Então, esse seria o melhor momento. Bom, a gente já tem que começar, então, o tratamento já no pensamento de ter um filho, né, doutora? Até porque, assim, o corpo da mulher, ele tem uma preparação, vamos dizer assim, que seria ideal, né, Mário? Quando a gente chega na gestação, o ideal seria que a mulher tivesse com o peso ideal, com um estado nutricional adequado, não tivesse doenças prévias, ou tivesse conhecimento das doenças familiares que podem gerar intercorrências na gestação, né? E também tem um aspecto psicológico que a gente, né, enquanto mulher, acho que valoriza muito isso, é assim, a gente chegando preparada a esse estado, né, tendo uma preparação psicológica, especialmente se é uma gestação desejada, programada, isso é o ideal. Agora, a gente tem que pensar em todas as situações, né? Então, isso é o ideal. O ideal seria que a gente estivesse se preparando, né, para esse momento. E aí, quando a gente não está preparada, né, a importância de se começar muito precocemente, né, Maria, essa atenção, porque tudo aquilo que pode ser corrigido ao longo desses 9 meses, ele será corrigido em todo o tratamento que os ginecologistas e obstetras acompanham. Quando existe esse planejamento, a gente tem como averiguar antes, né, igual a Cristina disse, uma doença que você tem, que às vezes eu não posso tratar durante a gravidez, mas a gente pode tratar essa doença antes, né? O peso dela, então tudo antes seria o ideal, mas né, muitas vezes isso não acontece e as gestantes acabam nos procurando já dizendo que estão grávidas. Então o ideal é que seja o mais precoce possível para a gente poder fazer os exames e daí da sequência no pré-natal. Quais são as doenças que são perceptíveis durante a gravidez que podem ser controladas? Mesmo a mulher gestante, ela pode manter controlado, ela pode não ter problemas, mesmo tendo a doença, e não pode ter problema depois até de passar para o filho, ou na hora do parto ter uma complicação maior. Quais são essas doenças que são perceptíveis? A mulher não vai ter apresentação clínica nenhuma. Muitas vezes ela nem sabe que ela tem a doença, né? Então, tem algumas doenças que são transmitidas através da relação sexual e ela nunca fez esse exame, daí é importante de fazer antes. Ela nunca fez esse exame e ela não sabe que tem, né? Então, muitas vezes a gente tem que tratar essa doença durante a gravidez. E muitas vezes, por conta da gravidez, a gente não pode usar todas as medicações, né? Então, você perguntou, durante o pré-natal, a gente faz uma sequência de exames, que são exames para doenças sexualmente transmissíveis, que é HIV, hepatite, sífilis, né? Tá? E algumas outras doenças que são transmitidas, né? De uma maneira geral, rubéola, tá?
toxoplasmose, e essas doenças podem ser tratadas durante a gravidez, ou até o ideal muitas vezes que se trate antes de estar grávida. E a identificação delas, acrescentando, a identificação delas é importante, porque assim, da mesma forma como a transmissão, pode acontecer uma coisa chamada transmissão vertical. Quer dizer, a mãe pode não ter aquela doença, mas ela pode passar para o seu filho essa doença, né? Um dos exemplos que o Mário é a própria toxoplasmose. E são doenças silenciosas, ela não sabe que tem, ela não tem nenhum problema de saúde, mas a criança que nascer com isso certamente terá problemas graves, né? Em decorrência disso, uma série de outras doenças também dessas que a gente tem que pesquisar exatamente em razão de proteger a criança. Então, acho que é legal até essa questão da gente entender o porquê da importância do pré-natal e também entender que aí a gente tem as gestações de risco, né, Mário? Das questões que dependem de idade, de doenças prévias. Então, também entender que existe o pré-natal normal, que é importante a gente fazer por isso, e também entender um pouquinho o que é um pré-natal de risco, né? Que aí acho que era legal a gente ir. No caso, um exemplo, no caso do HIV. A mãe tendo a doença, ela não necessariamente precisa transmiti-la na hora do parto para a criança. Se for um parto, uma gravidez acompanhada, feito um pré-natal sério, não se tem esse risco, não é? Nós temos condições de reduzir muito o risco de se passar essa doença para a criança. Então, desde doenças que a criança vai se contaminar, até de provocar malformações da criança, por exemplo, toxoplasmose, tá? Sífilis, são doenças que nós temos como tratar e evitar essas malformações na criança. Quantas vezes a mulher tem que ir ao médico durante a gravidez? O pré-natal, vamos dizer, um pré-natal normal, sem intercorrências, em torno mais ou menos de 8 a 12 consultas. Isso vai variar. Geralmente nós iniciamos o pré-natal e a cada 30 dias a gestante nos procuram. E no final da gravidez, né, esse espaço nós encurtamos e ele passa a cada 15 dias e no último mês, semanalmente, que é o período que a gente vai acompanhar, que está na véspera do parto. Bom, uma dúvida de toda mãe, né? As ultrassons, elas fazem mal? Chegam a fazer mal? Um excesso de ultrassom? Porque toda mãe quer ver o bebê o tempo inteiro. Então, a maioria, se pudesse, eu tenho certeza que faria uma ultrassom por semana. Então, faria mal? Faz mal para a criança ou não? Tá. Esse é um mito? Não. A mulher, devido à ansiedade durante a gravidez, sempre ela quer ver, né? O ideal que a gente faça, vamos dizer, da parte médica, o que eu preciso para acompanhar um pré-natal bem feito? Né? O ideal é que nós façamos pelo menos 3 ultrassons. Tá? A gravidez são 3 trimestres, 1 por trimestre. E o ideal é que durante a 20ª semana nós façamos um ultrassom morfológico para ver se a criança tem algum problema mais grave. Fora esses ultrassons, que são importantíssimos, os outros vai depender do andamento do pré-natal. Tá? Gravidez de risco, né? Mães hipertensas, diabéticas, que tenham um risco maior, nós aumentamos o número de ultrassons. Mas de uma maneira geral, não há risco para a gestante de fazer ultrassom nenhum. Fumar e beber. Eu queria acrescentar uma coisa no que o Mário falou da questão da gestação de risco, né? É importante que a gente saiba o que é gestação de risco, né? Então, por exemplo, uma adolescente, aliás, existem alguns conceitos que estão mudando, né, Mário, hoje. A adolescente hoje, por exemplo, ela é considerada uma gestação de risco. Então, no passado, até 1, 2 décadas atrás, as mulheres engravidavam normalmente a partir dos 16 anos e aí até por volta dos 35, né? Ou a gente tinha mais ou menos essa faixa etária, a incidência de gestação nessa faixa etária era maior. Hoje, a gente tem uma incidência de gestações precoces, então nós temos adolescentes aí, e às vezes até pré-adolescentes, né, Mário? Já gestantes, e por outro lado, o outro extremo também é importante, quer dizer, hoje a gente tem gestações aí em mulheres de 40, 42, 44, que são gestações que são também levadas a cabo com sucesso. Estes dois extremos e as pacientes que têm doenças prévias, elas vão ter uma demanda de pré-natal muito diferente. Então, né, elas vão ter que ir provavelmente
mais precocemente, talvez tenham que ter um acompanhamento diferente, né, mais próximo, e vão demandar alguns exames, né? Mais exames, mais acompanhamento, uma observação, né, do pré-natalista, né, mais atenção. Quais são as idades de mais risco? Então, a gente considera que o ideal é que a mulher engravide até os 35 anos, o ideal. Por quê? Após os 35 anos, à medida que nós vamos envelhecendo, os óvulos também vão envelhecendo. O corpo da mulher vai envelhecendo, né, de uma maneira geral. Então, ela está sujeita a ter outras doenças. Como eu já disse, ela pode ter pressão alta, ela pode ter diabetes, o próprio corpo envelheceu. Associado a isso, os óvulos. Então, os óvulos também estão mais velhos. Então, nós corremos mais riscos de ter doenças genéticas. Por exemplo, síndrome de Down. À medida que a mulher vai envelhecendo, cada ano que passa acima dos 35 anos, vai aumentando o risco de uma mãe ter uma criança com síndrome de Down. E como a mulher trabalha hoje, né, e se dedica muito à profissão, cada vez mais a gente vê mulheres engravidando mais tardiamente. Então, é um cuidado que a gente tem que orientar. E tem a questão tecnológica também, né? Quer dizer, não se falava em medicina fetal, há alguns anos atrás, não se falava em infertilidade. Então, hoje, uma mulher de 40 anos, ela tem facilidades tecnológicas que a medicina trouxe, que provavelmente, há 10 anos atrás, ela não conseguiria engravidar. Hoje, com os recursos que a medicina tem, ela consegue, né? E da mesma forma, esses recursos tecnológicos, eles também foram se aprimorando. Então, é competência, né, do médico que está acompanhando usar esse recurso, porque esse recurso está disponível, né? Hoje a gente tem muito acesso a isso, mas assim, existe a necessidade de se fazer esse acompanhamento, né, próximo do médico. Agora, você fez aquela pergunta, né? Fumar e beber durante a gravidez, isso. Pode? Eu acho que agora a gente vai entrar numa outra fase que é assim, a gente sabe o que pode e a gente sabe o que deve. Então agora vamos, né? vamos compor essas Bom, coisas. daqui a pouquinho então a gente vai responder essa pergunta. Okay. Fumar e beber, podemos ou não? Devemos ou não? Isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Já já a gente volta.